Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal, Guilherme Tuscher. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho uma presença super especial, vocês devem ter visto aí nas divulgações, a professora Bettina. A gente tem conversado bastante pelo Instagram, pelo WhatsApp, sobre algumas propostas relacionadas ao ensino da natação, e a gente considerou que seria bacana mostrar isso para outros professores, para outros treinadores, para que a gente tenha, como eu costumo brincar, né? Para que a gente aumente as ferramentas dentro da nossa caixa de ferramenta, para que a gente saiba utilizar cada ferramenta numa condição diferente. Então, hoje mesmo eu estava conversando com alguns amigos e eles perguntaram, poxa, mas que proposta é essa? Existe algo novo relacionado ao ensino da natação? Eu não sei se é algo novo, mas talvez seja algo que a gente não conhece, que são coisas diferentes, tá? Então, antes de convidar a professora Bettina, eu queria agradecer o apoio da Finis, agradecer o apoio também da Grife da Natação, então são duas marcas aí para vocês conhecerem. Queria convidar todos também a se inscreverem aqui no meu canal do YouTube. Deixa eu ver se tem um comentário. Olá, Tereza, boa tarde. A se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, a ativarem as notificações. E também a possibilidade de você ter acesso a alguns vídeos exclusivos, de alguns cursos que eu participo. Oi, Ronan, boa tarde, meu amigo. Oi, Jonas. E tem essa possibilidade de você ser assinante aqui também do meu canal do YouTube, tá? Então a gente vai conversar hoje sobre teoria ecológica no ensino do nadar. A discussão vai ser feita pela professora Bettina, eu vou estar fazendo a mediação e com certeza, Bettina, deixa eu colocar a Bettina na sala. Boa tarde, Bettina. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Com certeza eu vou anotar muitas perguntas para que a gente possa conversar aqui. E como é que você está, Bettina? Tudo bem? Tudo ótimo. Domingo à tarde sempre é bom. É um prazer muito grande. É um prazer muito grande. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e vamos ver, como você disse, mais uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas, né? Isso aí, isso aí. Não é algo assim revolucionário, muito daquilo que eu vou conversar com vocês já fazem, todo mundo já faz, mas o interessante é por que a gente faz. O que está por trás disso, por que algumas coisas dão mais certo, outras não dão tão certo. Né? Isso é bacana, Bettina, porque muitas vezes a gente conduz a nossa aula de natação de uma maneira muito automatizada e a gente não toma consciência do porquê a gente faz algumas coisas. Parece que fizeram isso com a gente quando a gente era aluno de natação, na faculdade vivenciamos alguma coisa relacionada a isso e acabamos reproduzindo isso sem tomar consciência do porquê. Ontem eu estava ministrando um curso e um professor falou exatamente isso que você comentou. Ele falou assim comigo, Guilherme, você sabia que eu faço isso, mas eu não entendi o porquê? Agora eu estou entendendo. E é um professor experiente, então isso é muito bacana. Oi, Poliana. Oi, Alex. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu acho que... Fala, por favor, Bettina. Não, fala aí. Eu acho que esse é o X da questão de querer entender o que está por trás daquilo que a gente observa, né? Para poder usar, inclusive, mais pontuadamente, mais propositadamente, né? com mais conhecimento de causa, essa é a ideia. Legal. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu queria lembrar vocês o seguinte, esse aqui é o livro da professora Bettina, Nadar para Professores. Esse aqui é o que ela enviou para mim. E a gente vai sortear aí 2 exemplares durante a nossa live, durante o nosso bate-papo. A gente não pensou ainda como vai fazer isso, mas a ideia é que a gente faça... Oi, Rafael. A ideia é que a gente faça isso. E outra coisa também é que esse aqui é um material da Finis, que eu gravei um vídeo nesses 2 últimos finais de semana, que é uma sunga de resistência. E na quarta-feira agora, o vídeo já vai estar disponível para que vocês conheçam, tá? Quem é assinante do canal vai receber o vídeo já hoje. Ronan Tereza Então hoje vocês já podem ver o vídeo e o restante do pessoal consegue assistir na quarta-feira, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. A gente vai conversar sobre teoria ecológica no ensino do nadar. Oi, Carolina, bom ver você aí, tá bom? Antes disso, a professora Bettina comentou da gente estar domingo aqui fazendo esse bate-papo. E muitas pessoas às vezes falam assim, caramba, Guilherme, mas até domingo, acho que a gente podia perguntar o contrário, né? Por que não domingo? Eu acho que quem quer se desenvolver, quem quer evoluir, quem quer crescer, tem que aproveitar todas as oportunidades para poder tentar se tornar melhor.
É lógico que todo mundo gostaria de estar com a família, mas, poxa, é uma horinha só do nosso dia, o que isso vai custar? E às vezes, não, eu tenho certeza que a Betina vai trazer alguns tópicos que a gente vai discutir aqui. Oi, Gustavo, que você vai falar assim, caramba, eu posso colocar isso amanhã em prática na minha aula de natação. Isso que é mais bacana, tá? Vamos lá, deixa eu colocar a apresentação aqui. Eu queria complementar mais uma, Por favor. Talvez, Guilherme. Gosto muito que eu seja posta à prova, ou seja, façam perguntas difíceis, por favor. Tá? Vamos tentar esclarecer e juntos a gente vai aprender cada vez mais. Bacana. Então, quanto ao título, eu fiquei pensando muito, inclusive, fui perguntada, teoria ecológica no ensino da natação, o que tem a ver com sustentabilidade, com aquecimento global, todos aqueles assuntos que a gente relaciona mais comumente a ecologia. É pouca coisa que tem a ver. No fundo, o princípio é o mesmo. O ser humano é inserido no ambiente e ele agir adequadamente dentro desse ambiente. Então, aí estamos paralelos, por isso é chamado de teoria ecológica, ou, no termo em inglês, ecological dynamics, a teoria dinâmica, ecológica dinâmica. Então, primeiro, deixa eu falar um pouquinho só de mim, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou alemã, mas eu moro no Brasil faz muitas décadas, estudei aqui, me formei aqui, fiz o mestrado, o doutorado aqui, e comecei a nadar muito cedo, além de outros esportes. E há 3 anos atrás, 4 anos atrás já, encerrei minha carreira acadêmica, mas deixei de dar aula porque me aposentei na SEF Jundiaí, onde eu, nesses 20 anos, eu lecionei natação e, além de várias outras disciplinas, outras matérias, trabalhei na extensão, inclusive esse trabalho nos projetos de extensão me fez pesquisar muitas coisas mais relacionadas à prática, um pouco mais fugindo da área puramente acadêmica. Então, vamos lá. Vamos começar. O que é saber nadar? Provavelmente todos vocês já se questionaram um pouquinho. Um olímpico, com certeza, sabe nadar. Mas uma criança, ou mesmo uma pessoa de idade, esse senhor que foi lá na ESEF, nos projetos de extensão, e perguntou, e queria aprender a nadar. Aí, falei, então, vamos lá. O que o senhor gostaria de aprender? O que já faz na água? Aí ele falou, eu me vi na água, então, deixa eu ver. E foi isso que ele mostrou para mim. Passa o vídeo, por favor. E foi isso que ele mostrou para mim. Agora, vocês, ele sabe nadar? Certamente ele não domina os 4 nados objetivos, longe disso. Mas ele se vira muito bem na água. Um outro assunto que normalmente não é tão relacionado ao saber nadar, uma sereia. Teve uns anos atrás essa novela em que aparecia sereia, e aí vieram meninas aqui nos projetos de extensão, a gente pode aprender a nadar como sereia? Passa o vídeo, por favor. E aí surgiu isso. Uma apresentação que o grupo fez no Festival de Natação numa academia lá em Jundiaí. Essas sereias, sabem nadar? Será? Peço desculpas pela qualidade dos vídeos, mas são vídeos amadores, e a gente guardou como registro, né? Então, o que significa saber nadar? Obviamente, muitos pesquisadores já se pronunciaram a respeito. Aqui, um autor
australiano, que talvez vocês conheçam, tem um livro muito conhecido, publicado. Ele diz: nadar é executar qualquer ação motora que o indivíduo realiza intencionalmente para propulsionar-se através da água. Até aí, perfeito. A gente consegue concordar sem problema nenhum. Mas aí pensaram mais. Em 2004, um livro suíço, nadar significa mover-se com segurança dentro e em cima d'água. Ou seja, não só propulsionar, mas dentro e em cima d'água, dominando os elementos-chave: respiração, flutuação, deslize e propulsão. Aí jump um pouquinho. E aí surge o conceito de competência aquática, que é a soma de todos os movimentos aquáticos que ajudam a não afogar. Esse é um posicionamento também de um grupo de autores, escritores australianos que partem da ideia de prevenção do afogamento. E aí se insere também essa última definição: saber nadar significa ser capaz de enfrentar com sucesso uma imersão inesperada e involuntária. Ou seja, saiu daquela ideia de que esses elementos-chave que os autores suíços citam: respiração, flutuação, deslize e propulsão. Mas partem de um ponto de vista mais funcional. Então, o que é assim, saber nadar? A que conclusão a gente chega? No fundo, tanto faz qual das definições a gente adota, ou com qual a gente se identifica mais. Mas, em qualquer processo de ensino-aprendizagem, a gente frequentemente encontra algumas situações em que os exercícios tradicionais, aqueles que o Guilherme citou no início, não resolvem. Agora, por que será que não resolvem? O aluno executa a pernada alternada, nado crawl, nado costas, corretamente, mas não consegue sair do lugar. A gente vê principalmente com alunos idosos, adultos e idosos, que veem alguém batendo perna, querem fazer igual, mas não saem do lugar. A gente pede para o aluno alongar a traçada no nado crawl, no nado costas, e demonstra, mas ele não consegue avançar mais, não consegue melhorar a propulsão jada. E quando faz a pernada do nado no peito, então a coisa realmente fica crítica. Muitas vezes, em vez de a pessoa avançar, ela vai para trás, ela nada para trás, na direção dos pés. Uma série de situações, e provavelmente vocês conseguiriam dar muitas outras ainda, muitos outros exemplos, com o S abraçada. Todo mundo sabe, desde o livro do Councilman, lá nos anos 60, que abraçada no natural, no nado costas, não é, e inclusive no borboleta, não é reta. Ela tem que descrever um S. O aluno faz o S direitinho, como a gente explicou, como a gente demonstrou, mas ele não melhora. O que acontece? Como é que se explica isso? E, principalmente, o que fazer? Aí a gente vai parar nas teorias da aprendizagem. E vocês já estudaram várias teorias da aprendizagem motora, a teoria de Fitzsimmons, dos estágios, do programa motor geral, várias. Agora, tradicionalmente, na natação, a gente parte de um processo de modelagem. Ou seja, a gente demonstra, pede para o aluno imitar, inclusive fora d'água, como nessa imagem aí do século XIX. Funciona? Claro, funciona, mais que 500 anos, desde que professores se propuseram a ensinar alguém a nadar. Mas o aluno aprende a executar um gesto mecânico. Ele imita, ele segue a trajetória das mãos da professora, no caso, do desenho. E só. Isso é um problema?
enquanto está fora da água, não é um problema, mas quando entra na água, passa a ser problema. As teorias tradicionais do processo de aprendizagem, elas partem do princípio de que a evolução da execução, ela melhora ao longo da prática, desde a primeira demonstração até as primeiras tentativas, até a excelência. É um processo finito, é um processo linear, parte de um ponto e vai se desenvolvendo até chegar na excelência, no estágio final, estágio perfeito. E essas teorias partem desse princípio de que a habilidade, no caso, vamos supor, o nado crawl, o nado peito, é vista como um modelo fito, ou seja, algo que é pronto, acabado, que é construído a nível de sistema nervoso central, no cérebro, e depois se traduz numa ativação muscular. E quanto mais próximo do ideal mecânico, melhor. Ou seja, é uma teoria que vê o ser humano como um computador. Você põe um software, esse software é executado e depois sai o resultado final. Normalmente é direcionado a um fim, por exemplo, a propulsão. E aí, o livro do Palmer traduz de forma muito, assim, muito clara essa ideia, que foi o Councilman na época que lançou: quanto mais você empurra a água para trás, mais você avança. Só que isso funciona, claro que funciona. É a lei de Newton, não? Mas muitas vezes o aluno demora até perceber a relação entre o movimento e seu efeito. Ou seja, ele precisa sentir que aqui ele tem uma superfície, aspas, superfície de apoio, em que ele pode se apoiar. Como se ele fosse subir numa parede, num muro, por exemplo. Mas, pelas teorias tradicionais, não é isso. A teoria tradicional, ela se propõe a ensinar a execução correta, mecanicamente correta do movimento. E isso, como a gente viu nos exemplos anteriores, muitas vezes não funciona. Porque falta o elemento essencial. Água é diferente do ar, diferente de corpos sólidos. Quando a gente se apoia numa mesa, por exemplo, ela resiste, mas a água não. A água não tem vigas. Mas ela reage ao movimento do meu corpo e o meu corpo reage ao movimento da água. Ou seja, é uma influência recíproca. Agora, eu preciso me conscientizar disso, eu preciso aprender como é essa relação. E o aluno demora para perceber isso. Ele pode até executar, abraçar o nado peito corretamente, mas enquanto ele não perceber que esse movimento age sobre a água, ele não vai avançar. Ou seja, o que ele precisa fazer, como encontrar o apoio que permite aplicar força sobre a água. Se a água se esvai, ela foge. Ou seja, ele precisa criar esse apoio para que possa aplicar força. Agora, como fazer o aluno perceber o segredo de produzir esse apoio? Aqui é o meu netinho, a água. Eu carrego, ele tem 1 e 5 meses, não, ele não se sustenta sozinho ainda, longe disso, porque não tem muita oportunidade de frequentar a piscina. E aqui ele está literalmente deitado sobre a minha mão. Agora, num outro momento, olhem para a mão direita dele. A imagem é ruim, porque eu tirei de um vídeo, depois vocês vão ver o vídeo. Aqui a gente já vê algo diferente, um turbilhão em torno da mão direita. Será que ele está percebendo alguma coisa? Põe o vídeo do bebê, por favor, Liliane.
Ups. Aí. Está sendo carregado, e agora ele começa a mexer a mão, porque quer chegar no espaguete. O espaguete fez ele tentar usar a mão para avançar. E o próprio turbilhão que vocês conseguem ver num momento ou outro, ele percebe que ele indica que ele de fato está empurrando a água. Volta para o slide, por favor, Guilherme. Então, aí a gente vê uma transição substancial do flutuar passivo sobre a mão que o sustenta para uma ação ativa. E essa percepção, justamente a teoria ecológica, ela consegue explicar. Agora, o que diferencia a teoria ecológica das teorias mais tradicionais? Um aspecto a gente já viu, que o movimento, a habilidade que está sendo construída não é um modelo finito, não é uma habilidade finita, mas o desempenho se constrói. E, segundo as teorias tradicionais, o desempenho se constrói a partir de uma representação central. Se vocês lembrarem do modelo do programa motor geral do Schmidt, e se constrói, depois ele é só modificado. O mesmo a teoria dos sistemas dinâmicos, ela tem o programa motor geral como base, e a partir dele, certos parâmetros vão sendo trabalhados para que a habilidade possa ser adaptada a diferentes condições contextuais. Mas a teoria ecológica, ao contrário, ela diz que a habilidade, ou o padrão motor, ele vai sendo construído a partir de demandas, de sugestões do ambiente. Ou seja, no caso do bebê que a gente acabou de ver, ele quer chegar no espaguete. E o que ele vai fazer para chegar no espaguete? Ele vai interagir com o meio. Interagir ativamente. Ele vai fazer uma coisa, uma ação, e vai poder perceber o efeito dessa ação. Ou seja, no caso, criou um pequeno apoio na água. Isso implica a regulação da ação, ou seja, as modificações que fazem o nadador, no caso, o aluno, chegar mais perto da habilidade desejada, não ocorre antes, ele não vai pensando como vai fazer, o que precisa mudar para conseguir chegar até o espaguete. Ele vai, ao longo, durante a execução em tempo real, vai experimentando diferentes alternativas. O que caracteriza essa teoria ecológica? São vários fatores. Primeiramente, o agente, o aluno, o nadador, no caso, é um sistema adaptativo complexo, ou seja, comandado por relações recíprocas. Uma ação influencia numa percepção que, por sua vez, gera uma outra ação, uma modificação no posicionamento de membro, de mão, do que for. Esse sistema adaptativo complexo interage com os ambientes de forma integrada e funcional, ou seja, sempre tendo em vista, tendo em mente o ponto onde ele quer chegar. E, nesse processo, ressaltam-se as inter-relações dos processos motores, funções cognitivas e perceptivas. Ou seja, o ser humano, no caso, é um sistema complexo, no sentido da teoria da complexidade, não simplesmente algo linear, que começa num ponto e termina num outro, mas vai se modificando em constantes interações com o que o envolve, o meio ambiente, não?
Ou seja, as habilidades motoras são construídas não a partir de esquemas de ativação muscular, mas a partir de relações. Essas relações é que são o X da questão nessa teoria ecológica. Relações entre as demandas do ambiente. Eu quero chegar nesse espaguete, mas eu não consigo andar, que é o que eu estou acostumado a fazer, porque a água é muito funda, não consigo pôr os pés no chão, então andar não é alternativa. Então, vou ter que atender a essas demandas do ambiente de outra forma. Quais são as respostas motoras possíveis que eu tenho? Vou experimentar. Vou tentar ver que tipo de ação, que tipo de movimento vai ter qual efeito, qual repercussão. É adequado ou não ao efeito almejado? Quero chegar no espaguete, eu consigo avançar para chegar no espaguete? Então, essas relações entre demandas, respostas motoras possíveis e adequadas ao efeito almejado. Todo esse conjunto, o que eu sou capaz de fazer em direção àquilo que eu quero e o que o ambiente me dá de feedback no sentido de chegar lá. Esse é o X da questão da teoria ecológica. Agora, voltando às nossas questões iniciais. Por que o aluno vai para trás na pernada do lado do peito? O que acontece para ele não avançar? E, afinal, quando está sentado na borda ou no chão, conseguiu fazer o movimento direitinho. Ele não sentiu a pressão nas fases internas das pernas durante a fase propulsiva. Ou seja, não foi capaz de perceber o efeito do movimento que ele estava executando. Porque no ar, quando ele fez, não tinha como perceber esse efeito. Agora, na água, a coisa muda. Da mesma forma, muda quando ele tenta executar corretamente, de acordo com o padrão mecânico, a pernada alternada. Ou assim, na fase propulsiva dos lados alternados ou do borboleta. O motivo é o mesmo. Porque ele não foi capaz de sentir a pressão nas superfícies corporais, na pele dos membros que seriam necessários para gerar propulsão. Peito do pé, no caso da pernada, ou na palma da mão e do antebraço durante a fase propulsiva do nado crawl, não? Ou seja, enquanto o aluno não percebe a relação entre pressão e propulsão, consequentemente, a aplicação de força, no momento, na direção certa, ele não vai conseguir gerar propulsão. Ele vai precisar perceber essa relação, essa conexão. Agora, na prática, o que a gente faz? Como a gente pode agir nesses casos? Como promover a percepção da interação movimento-água? A questão chave. Primeiro, direcionar a atenção do aluno para as percepções táteis. Para ele sentir que tem uma pressão aqui, na palma da mão ou no peito do pé. Estimular a adoção do foco da pressão, do efeito do movimento, não na sua forma. O que importa é o foco externo. O Guilherme fez, algumas semanas atrás, um texto muito interessante sobre foco externo e foco interno na natação. E exatamente ali é que entra essa questão. O foco externo vai permitir que ele perceba mais do efeito que ele consegue gerar. E a isso está atrelada a eficiência do movimento. Nós precisamos pensar na eficiência do movimento. Eu consigo realmente gerar propulsão, ou seja, avançar? E variar o máximo possível o contexto da prática. Por que isso é importante? Porque essas percepções, o nosso cérebro está programado para deixar de perceber mudanças outra ausência de mudança. Aí a gente deixa de perceber. Se algo é sempre a mesma coisa, a gente não presta mais atenção. Mas, quando a gente muda as condições da prática,
Ou seja, nada, num momento nada assim, no outro momento nada de outra forma, aí a gente aguça os sentidos para melhorar essa percepção. Então, essas quatro dicas, elas permitem promover a percepção dessa interação, dessas relações entre movimento e água. Agora, vamos uma por uma. Como facilitar ao aluno direcionar a atenção para a percepção tátil? E há situações capazes de gerar essas percepções. Então, por exemplo, aqui estou sentada sobre o espaguete na água, vou movimentar o braço para a direita e para a esquerda. Ora, com a mão contra o sentido do movimento, ora, corta a água. Então, essa pequena alteração vai mudar completamente a percepção do que está acontecendo em função do movimento na água. Isso, obviamente, não são as mãos, todas as partes do corpo, que todas as partes do corpo estão envolvidas na geração das habilidades aquáticas, geração de propulsão, sustentação e tudo mais. Com as mãos, puxar, empurrar, cortar, deslizar, tem N possibilidades de variar essa ação para gerar percepções diferentes. Mas as mãos, os membros superiores, continuam sendo os mais importantes, porque são os principais responsáveis pela geração de propulsão da natação. Como estimular a adoção de foco no efeito do movimento? Orientar a perceber o efeito do movimento. Por exemplo, aqui, num educativo para a pegada do nado peito, a adução do membro inferior. Todos os sentidos envolvidos devem participar. Não só essa adoção, efeito do movimento, mas na percepção, obviamente, do slide anterior também. E aí, é preciso recrutar todos os sentidos envolvidos, não só o próprio sensitivo, o tátil, mas também o visual, auditivo até em alguns casos. Né? Você está conseguindo ver os turbilhões que seu pé gera? Você sentiu a pressão da água? Você sentiu o desequilíbrio do tronco que você provocou com a adução? Você escutou a água se mexendo? Tudo isso faz com que o aluno realmente consiga perceber melhor o efeito do que ele faz. No caso do tronco, girar, ondular, rotacionar, subir e descer, não? Ações possíveis que geram percepções diferentes. Tanto parado como em deslocamento. Várias direções e sentidos. Não só sempre cabeça para frente. Por que não pés para frente? Ou de lado. Com e sem material. Espaguete, bola, prancha, palmar, nadadeira grande, nadadeira pequena. Ou o próprio calção de arrasto, Guilherme apresentou agora há pouco no início, não? Em variadas posições e posturas, porque cada posição, cada postura vai mudar o tipo de percepção. Em detalhes, talvez, só, mas vai mudar. E com isso a gente constrói uma variabilidade maior. E essa variabilidade vai permitir expandir o espectro de percepções, o acervo de percepções. Tanto em pé, ou seja, apoiado no fundo da piscina, como em suspensão na água. Também são percepções diferentes. Agora, como direcionar a atenção para a eficiência do movimento? Isso aí, provavelmente, eu estou chovendo no molhado, que são muitas, é uma estratégia muito usada já, tanto no treinamento, mas menos na aprendizagem, pelo que eu pude acompanhar.
Quem consegue atravessar a piscina com o menor número de ciclos de movimento, ou seja, não mais rápido, mas com menor ciclo, menor número de ciclos. Consegui fazer os 25 metros com, vamos dizer, 30 braçadas. Agora, na próxima, eu vou tentar fazer com 28, ou 29, ou talvez até 27, e daí diminuir mais. O que vai acontecer com o meu circuito de percepção-ação? Eu vou perceber intuitivamente como eu preciso fazer o S, por exemplo, na abraçada, para conseguir avançar mais em cada ciclo de movimento e, consequentemente, levar menos ciclos para atravessar a piscina. Qual é a opção de movimento que permite chegar mais longe? Aí são as diferentes posturas da mão, por exemplo. Cortando água. Claro que não vou avançar quase nada. Punho fechado, um pouquinho melhor. Dedos afastados, punho. Dedos completamente juntos, conchinha, um pouquinho melhor. E opondo uma mão, uma postura com a mão direita, outra postura com a mão esquerda, vai permitir, opa, agora estou desviando para a direita, então a mão direita fez um serviço melhor. Então, é mais eficiente. E no mesmo princípio se baseia essa outra ideia, comparar opções diferentes executadas com dois membros contralaterais. Ou seja, o braço direito faço uma abraçada bem ampla, o braço esquerdo faço uma abraçada estreita. Por exemplo, no nado costas, vou um braço bem do lado aqui, quase na superfície da água, e com o braço vou aqui embaixo do corpo. Qual que é mais eficiente? Vamos ver. Não vou falar para o aluno, vou pedir para ele experimentar e depois perguntar o que ele sentiu. Como variar o contexto da prática? Aí também inúmeras sugestões, muitas delas provavelmente vocês já fazem. Combinar as habilidades de forma inusitada, pernada do peito com braçada do crawl. O mais difícil até é o inverso, né? Pernada do crawl com braçada do peito. Falta a fase de deslize, não? Usar habilidades em situações inusitadas. Já tentou fazer uma pernada do nado do peito em posição lateral? Preciso modificar, senão uma perna sai para fora da água e não vai adiantar nada. Já com roupa, ou um kimono de artes marciais, ou então até um agasalho, mesmo que seja só uma calça de moletom, muda completamente. Muda as percepções e muda até a habilidade executada, não? Alguém já tentou nadar para trás? Nado peito, por exemplo, fazendo o mesmo gesto mecânico. Mesmo gesto mecânico aqui. Só que, o que eu preciso mudar em vez de ir para frente e para trás? Pernada é um pouquinho mais fácil para nado peito, para nadar para trás. Ou no próprio nado crawl, o que eu preciso fazer para nadar para trás? Sem inverter a sequência de movimentos, mesmo o gesto mecânico. Ou nadar em dupla, em trios, com uma mão dada, uma pessoa segurando no pé da outra pessoa, ou nada lado a lado, sincronizando os movimentos. São várias opções que variam na prática. E, mais uma vez, essa variação no contexto da prática ela é muito importante para que a variabilidade do gesto motor seja ampliada e, com isso, o espectro de experiências ampliado, que permite adaptar um padrão num determinado momento. Nunca passei antes. Como eu disse, nenhuma dessas sugestões é revolucionária, mas o objetivo pelo qual a gente inclui essas opções pedagógicas é diferente. O objetivo é diferente. O objetivo é promover a interação eficaz do aluno com a água. Interação eficaz que estimula o surgimento de circuitos de percepção-ação. Se eu faço X, acontece Y. Se acontece Y, eu preciso fazer Z.
dar certo, chegar no meu objetivo. Para que o aluno seja capaz de atuar com eficiência, segurança e prazer nas mais diversas situações aquáticas imagináveis. E aí entra, obviamente, também, importante, principalmente em cidades litorâneas como o Rio de Janeiro, né? Nadar não é só na piscina, no mar também, em rio, em açude, com todas as particularidades de correntes, de ondas, de eventualmente até animais aquáticos sendo encontrados, né? Então, se eu estiver preparado para isso, tranquilo. Agora, isso dificilmente será conseguido tentando imitar técnicas corretas. No way. E fazer mais do mesmo. Ou seja, tantos metros para aquecimento, ainda vai lá. Mas depois, tantas chegadas só braçada, tantas chegadas só pernada, se não houver variação, isso dificilmente vai aprimorar o padrão motor, o desempenho, o resultado nadador. Ou, citando um autor, nem sei se é americano, se é australiano, que foi um dos precursores dos exercícios de contraste, ou seja, faz primeiro abraçada com a mão com o punho fechado e depois faz com as mãos espalmadas, os dedos separados, para você sentir a diferença. Ele foi um dos que mais protagonizou esse movimento, lançou essa ideia. Ele falou o seguinte: ensina os seus sentidos qual é a sensação de nadar corretamente. Sensação de nadar corretamente. E eles vão assumir o comando e te ajudar muito a conseguir nadar bem, mais do que qualquer câmera de vídeo. O objetivo da câmera de vídeo é checar o quanto o seu padrão motor se assemelha ao ideal mecânico. Mas enquanto se você, ao contrário, confiar nos seus sentidos, você tem mais chance de que isso dê certo. E isso vale tanto para o iniciante como para um nadador olímpico. Não vale só para os campeões, nem só para os iniciantes. E aí, quanto aos campeões olímpicos, cito uma palavra que não é do próprio Gennady Turetsky, mas é de um dos que trabalhou com ele. Técnica é uma coisa pessoal. É sobre otimizar a eficiência técnica do nado a cada nadador individual. Bate na mesma tecla. Inclusive, se você for analisar as técnicas, por exemplo, de recuperação na braçada do nado crawl, de nadadores por ele treinados, você vai ver que tem diferenças brutais. E, no entanto, todos eles são de nível olímpico. Ou seja, não existe a técnica correta. Existe a técnica mais adequada, mais eficiente para aquele nadador, naquele momento, naquelas condições. Então, o livro o Guilherme já apresentou. Eu estou atualmente trabalhando num outro livro, que é a aprendizagem autocontrolada do nadar. Estou finalizando o volume 3 do Nado Peito. Por que eu comecei pelo Nado Peito? Porque eu percebi nos projetos de extensão da ESEF que o Nado Peito era um desafio muito grande, e para a grande maioria dos nossos alunos sempre é, não? Principalmente para os adultos e idosos. E aí, baseado nessa ideia da abordagem ecológica, eu parti do princípio de que o aluno pode muito bem aprender por conta própria, por isso a aprendizagem autocontrolada. O próprio aluno gerencia o seu progresso. Espera aí, você vai tornar o professor supérfluo? Não, de jeito nenhum. O professor está ali para ajudar, para orientar e para acompanhar o processo. Sem ele, não vai. Não é um guia de
autoaprendizagem, que eu vou aprender sem professor, não funciona assim. Não? Então, inclusive, dos que estão assistindo aqui, alguém gostaria de experimentar esse processo, são cartões, cartões que, aqui na foto, no título, os alunos da ESAF estão experimentando, estão realizando as tarefas descritas em cada cartão e estão checando o seu próprio progresso por meio de uma questão. Por exemplo, você está vendo os turbilhões que seus pés provocam na água? Sim, então, vá para os exercícios de verificação e depois vai para o próximo cartão. E aí, vai para o próximo estágio. Então, se alguém gostaria de experimentar, por favor, avisem, mandem um e-mail para mim, ou uma dúvida, um comentário que você tiver. Eu fico muito feliz se eu puder ajudar vocês na prática. E se estiver com vontade de experimentar essa aprendizagem autocontrolada, no caso do Nado Peito, terei prazer em enviar o PDF para vocês imprimirem ali na borda da piscina e depois me dizerem, olha, funcionou, ou isso aqui não foi tão bom, aquilo lá não funcionou direito, aqui eu tive dificuldade, para a gente aprimorar cada vez mais. Agradeço a atenção e queria saber suas dúvidas agora. Está sem som. Desculpa. Agora sim. Eu estou copiando seu e-mail aqui para colocar no bate-papo, para todo mundo ficar mais fácil copiar. Obrigado, Poliana. Valeu, Ronan. Vamos agora à nossa conversa. betina.ried@magenta, é isso? .de. .de, isso. Beleza. Então, coloquei no bate-papo para vocês, pessoal, para ficar mais fácil. Vamos lá. Então, chegou a hora da gente conversar para que a gente possa, porque cada um vai ter sua dúvida a partir da experiência que tem, da prática que tem. Então, é bacana que a gente tenha esse momento para poder conversar, para que as informações que a professora Betina trouxe fiquem mais claras para vocês. Oi, Michele, prazer te ver aí, tá? E eu anotei algumas perguntas aqui, Betina, para a gente começar. Valeu, Theo, enquanto o pessoal está esquentando aí. Quando você começou, Betina... rapidinho. Esse aqui é o livro que a professora Betina comentou, ó. Tá? Quando você começou, você trouxe a ideia de que muitas vezes as pessoas não entendem esse termo ecológico, teoria ecológica, as pessoas confundem isso com outro entendimento da palavra ecologia. E alguns amigos hoje de manhã a gente estava nadando, eles até brincaram comigo no mesmo sentido. Eu poderia dizer que a teoria ecológica de ensino, que não é só para natação, é para diversas outras áreas, a gente está trazendo isso para natação, seria uma teoria baseada na importância da participação cognitiva, na importância da percepção do que se faz para se fazer melhor? Inclusive, isso é uma discussão acadêmica, uma das críticas que se faz à teoria teoria ecológica dos sistemas dinâmicos na aprendizagem motora de uma forma geral, que se ela é capaz de, se esse procedimento pedagógico é capaz de estimular a parte cognitiva. E é uma discussão ainda em aberto, porque não se dispõe ainda de resultados de pesquisas científicas voltadas para isso. Mas, pela minha prática, a partir do momento que você começa a refletir sobre algo que você está observando, olha, eu fiz a minha abraçada com a mão espalmada, fiz com a mão fechada, e fiz com a mão com o punho fechado, e deu resultados diferentes, eu normalmente acabo me questionando por que será que aconteceu isso? E, se eu não conseguir resolver, o professor está aí para me ajudar a responder. Então, eu, pessoalmente, convicção minha, pessoal, eu sou
Então, eu sou convicta de que há esse desenvolvimento cognitivo, sim. Legal. E você falou, se o aluno tiver dúvidas, o professor está ali para poder ajudar. Mas a gente pode dizer que dentro dessa proposta de ensino, o professor ele está muito mais ajudando, fazendo provocações aos alunos, fazendo perguntas ao invés de dar respostas padronizadas? Exatamente. E é um outro elemento pelo qual se estimula o desenvolvimento cognitivo. Por que será que você avança mais com a mão junta do que fechado em punho e os dedos esponjosos? Pensa um pouquinho, justamente. Tem, inclusive, uma discussão se esse procedimento pedagógico pode ser inserido dentro do cognitivismo ou dentro, inclusive, da teoria da aprendizagem pela compreensão, learning by understanding, learning from understanding. E os dois estão relacionados, mas não se pode dizer que essa teoria ecológica corresponda ou seja, uma parte de uma teoria cognitivista. É muito mais do que isso. Não? Porque não constrói apenas o conhecimento, mas constrói os circuitos. Perfeito. A professora Poliana tem uma questão, vou colocar para a gente ler, Betina. Por favor. Aprender de forma sensorial, interagindo com o meio. Exato. O ecológico, que se refere, vem do termo ciência, que estuda as relações dos seres vivos entre si, ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vive? Eu não sei se eu entendi totalmente a sua dúvida, mas o termo ecológico se refere justamente não só à inserção, mas, como você disse, as relações dos seres com o meio e com os efeitos que produz. Deixa eu tentar fazer uma consideração, Betina, e você me corrige qualquer coisa. Ô, Poliana, vamos imaginar o seguinte, é até uma coisa, um ponto que a gente discutiu no curso em BH que você participou. A gente está muito acostumado a ensinar não só a natação, mas vamos pensar até na relação entre os pais e os filhos. A gente quer ensinar muito por meio de padrões. A gente tem um padrão de como a gente tem que agir, de como a gente tem que fazer um movimento, de como a gente tem que se comportar. Então, na aula de natação, como a gente, de maneira geral, está muito preocupado com o aspecto motor, a gente quer padronizar a experimentação do movimento, como a Betina falou, acreditando que você vai ter um início, meio e fim para ensinar aquele movimento. É um processo finito. Por isso que antigamente se tinha muita ideia do seguinte, não, eu tenho uma sequência pedagógica para poder ensinar a virada de crawl, que eu divido isso em 8 aulas, e em 8 aulas todo mundo vai aprender a virada de crawl, porque o processo é finito. Eu tenho educativos iniciais, intermediários e depois educativos mais avançados. Só que a ideia não é dizer que as pessoas não aprendem assim, mas a ideia é dizer que como as pessoas são diferentes, os corpos são diferentes, por que não ensinar por meio da percepção? Exato. Essa é a ideia do termo ecológico, né? A partir de uma percepção do corpo no ambiente, não da reprodução de movimentos. Exato. Exato. Acho que reprodução do movimento é uma expressão muito feliz para aquilo que a gente procura evitar, não? A reprodução mecânica, mas sem a interação de você experimentar um padrão motor, ver o que acontece e ver se isso serve para o objetivo que você quer atingir. Legal. No caso da natação, nadar mais rápido ou de forma mais econômica. Né? Já vou colocar a sua questão, tá, Tereza? Vou dar um exemplo para poder vocês entenderem. Quando eu ensino a virada do lado de crawl, que foi o exemplo que eu peguei anteriormente, eu falo aquela ideia de que as mãos têm que ir mão na coxa, depois as duas mãos vão para a cabeça. Então eu passo essa sequência para os alunos, mão na coxa, mão na coxa, mão na cabeça. E eu tive um atleta chamado Felipe Lima, que ele colocava as duas mãos entre as pernas para poder fazer a virada. Ou seja, eu ensinei uma coisa e ele fez outra. Só que, Betina, o que ele fazia era tão bom quanto o que eu ensinei. E eu não modifiquei isso.
E o interessante era o seguinte, o Felipe ele tinha baixa visão, Betina, então possivelmente, na minha ilusão de demonstrar o que é correto para ele repetir, ele não estava enxergando nada, porque ele tinha baixa visão. Então ele interpretou as informações orais que eu estava passando, ele vivenciou o movimento e fez do jeito dele, e sinceramente, era tão bom quanto o jeito que eu estava ensinando. É isso, ele sentiu o movimento. Exatamente, é isso. Ele percebeu que aquela solução que ele tinha proposto deu certo, funcionou, e não há motivo para modificar isso, ao contrário. Não. Beleza. Deixa eu colocar a questão da Tereza para a gente ler. De acordo com essa relação ecológica, a senhora acredita que as relações anteriores com os outros meios não aquáticos pode ser transferida de forma positiva para a aprendizagem do nadar? Sim, eu acho que tem transferências possíveis. Um exemplo que eu costumo dar para os alunos, para o fato de que não tem viga, não tem como você se apoiar nelas, e a sensação que o aluno precisa desenvolver para poder criar o apoio na água é você se apoiar numa mesa. Eu ponho as mãos aqui na mesa, consigo me apoiar. Na água não é possível, porque a água é capa. Agora, faz de conta que a água fica assim. O que você precisa fazer para sentir essa resistência da água, esse apoio que você consegue aplicar força? Como se fosse uma mesa em cima da qual você quer se apoiar. Então, há transferências possíveis, mas elas precisam ser mais propositadamente construídas, eu diria. Tem uma analogia que eu costumo usar na fase inicial da aprendizagem do lado do peito, quando é relevante que o aluno coloque os pés em imersão, para ele sentir a pressão da água aqui na face interna do pé. Então, eu pergunto, você joga futebol? A grande maioria das pessoas já jogou futebol. Você sabe o que é um chute de chapa? Ah, sei o que é um chute de chapa. Então, dá na água. Então, aí, muitas vezes, o aluno é capaz de fazer essa transferência. Ele imagina a água sendo a bola e chuta. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra possibilidade. Na braçada do nado costas. Grande maioria dos alunos, quando começa, faz isso aqui, não? Braço estendido. Então, eu peço para nadar bem perto da raia, peço para alongar aqui o braço, segurar na raia e puxar a raia em direção aos pés. Agora, quando não tem raia, o que a gente faz? Pega a água. Aqui. Pega a água, acha esse apoio na água e depois empurra. Também é uma transferência. É claro, a gente não está acostumado, esse é o grande desafio no ensino da natação, a gente não está acostumado a esse meio água. A não ser crianças assim, que convivem com a água desde o seu nascimento, praticamente, comunidades ribeirinhas, por exemplo. Tem uma pesquisa muito interessante de antropologia, como as crianças em comunidades ribeirinhas no Amazonas aprendem a nadar. Nadam como peixes, não? Mas não tem ensino formal. Então, esse estudo observacional, ele descobriu que as crianças, à medida que ampliam o seu raio de ação, começa no quarto, na casa. Vai para o quintal, e do quintal vai para os arredores da casa, e aos poucos vai ampliando até chegar em diferentes tipos de águas. O igarapé, depois o rio, com correnteza, sem correnteza, e vão se espelhando nos mais velhos, vão brincando com os mais velhos, imitando os mais velhos, imitando de uma forma
sempre baseada na interação com a água. Então, não há um ensino formal, e mesmo assim, essas crianças são perfeitamente capazes de não sofrer nenhum acidente na água. Legal, vou colocar uma consideração da Michelle aqui. Alex, já vou colocar sua consideração. É uma abordagem interessante, pois dissocia essa padronização de acordo com a necessidade dos alunos. Pensando no ensino, né, Betina? A experimentação do meio e a entender como funciona. Bacana, Michelle. Exatamente. Exatamente. Em cima do que você falou aí, Betina, eu tenho um aluno agora na UFRJ, o nome dele é Davi, que ele era do Pará, se eu não me engano. E ele aprendeu, ele falou isso, professor, eu estava sempre brincando no rio. E eu dou até exemplo dele de alguns cursos que eu ministro. Quando a gente propunha alguma atividade na piscina funda, na piscina olímpica lá da UFRJ, uma atividade de pique, alguma coisa assim, ninguém conseguia pegar o Davi. Ele era um cara extremamente habilidoso. Mas ele faz um pouco de pernada de crawl com pernada de peito. Porque é isso. Ele, por exemplo, na hora que ele tem que se deslocar, como ele não consegue colocar os pés no chão, ele tem que buscar um apoio rápido na água para poder ter esse impulso inicial. Ele descobriu como fazer isso pela própria experimentação. Exatamente. Exatamente. Se for um aluno de uma aula formal, vai querer fazer uma pernada de crawl, uma pernada de peito, porque a gente padronizou. Ele Exato. Não, ele faz diversos tipos de movimento. Aí você pergunta para ele, por que você fez isso? Ele, por que o quê? Eu não sei, eu só faço isso porque eu aprendi a fazer isso sozinho. Porque deu certo. Isso aí. Exatamente, que nem o vídeo do seu Raimundo, né? A questão do Alex, ó. Acredito que as relações entre o ensinante, que é o professor, e o ensinado precisa ser mais democrático. Vocês acreditam que os feedbacks intrínseco e extrínseco poderiam ser mais utilizados em nossas aulas? Eu diria que o próprio princípio de você direcionar a atenção do aluno para o efeito do movimento dele é um feedback, é uma promoção do feedback intrínseco por meio extrínseco. Ou seja, eu, enquanto professor, do lado de fora, eu pergunto ao aluno, o que você sentiu agora? Que deu certo? Você conseguiu avançar? Você sentiu que a água estava aqui sustentando? Então, eu procuro direcionar a atenção dele para que ele mesmo perceba esse feedback intrínseco. E isso vai precisar umas 3, 5, 10 vezes, depois não vai precisar mais, porque ele já desenvolveu essa capacidade de sentir o efeito do movimento. Então, esse sentido é muito democrático, assim. Sim. A consideração que eu teria é a seguinte, Alex, tem coisas no processo, tem assuntos no processo de aprendizagem que são um pouco contraintuitivos. Um é o do feedback e o outro é a ideia do foco interno e externo. Então, se a gente for perguntar de maneira geral para os professores de natação, eles acreditam que o foco externo é mais importante do que o interno. Desculpa, que o feedback externo é mais importante do que o interno, ou extrínseco e intrínseco, e de que o foco externo é mais importante do que o interno. E a literatura mostra para a gente o oposto, que o feedback do próprio sujeito ao realizar um movimento, ou seja, a sua autopercepção, por melhor que o professor seja, é mais interessante do que a percepção do professor, e ele pensar na consequência do movimento é mais interessante do que ele pensar no movimento. Só que isso é contraintuitivo pra caramba. Pois é, são 500 anos de tradição que a gente foi levado a atuar dessa forma, e é muito difícil de fugir disso. Eu mesma levei anos para fazer ocorrer essa mudança. Muitos anos, muito estudo. Se for analisar as minhas primeiras apostilas de natação que eu fiz, nossa senhora, pelo amor de Deus, quero jogar fora hoje, não? Mas é uma parte da história, não? Sim. Então... E, Betina, deixa eu colocar a questão da poliana, depois eu faço uma outra pergunta. Gostei muito dessa abordagem, pois ela pode partir de uma necessidade do aluno a resolver determinada tarefa e um universo motor que pode ser construído e desfrutado. Eu acho que esse é o ponto, né, Betina? Exatamente. A gente cria uma necessidade, que eu até nos cursos eu falo, e falei ontem no curso, a Carolina está aí, a gente cria um problema para o aluno dentro da água, que no caso do seu netinho era pegar um macarrão,
a gente cria propositalmente um problema para ensinar determinados conteúdos de ensino e deixa o aluno descobrir a melhor maneira de solucionar aquilo. Tem um exemplo desse curso de sereias que nós tivemos na Maisel. Embora saiba que existem cursos de sereia na Europa, principalmente nos Estados Unidos, na Austrália, não sei, mas na Alemanha existem, eu falei, mas o que é o que fascina na sereia? É a ondulação, é a ondulação tem um nome técnico, fugiu agora. Mas o X da questão, o que mais chama a atenção na sereia é a batida da cauda. Então, eu falei, eu não vou ensinar uma forma de conseguir isso. Deixa as meninas experimentarem. As meninas, eu tinha um tritão também na turma, muito bacana. E falei, vamos lá, quem consegue bater a cauda a ponto de espirrar mais água? E filmei. E foi muito bacana isso, fizeram, como vocês viram no vídeo, fizeram isso de forma excepcional. Cria uma situação a partir do aluno, a partir da qual o aluno pode crescer. Exatamente, esse é o X da questão. Por isso, também, esse segundo livro que eu estou finalizando é o Aprendizagem Autocontrolada. O próprio aluno vai acompanhando a sua evolução. Tá, Betina, vamos partir da seguinte condição agora, ou situação. A gente está dando um curso, ou a gente está falando mais com treinadores de natação. E o treinador de natação, a ideia dele é padronização de movimento, porque ele guarda no imaginário dele um movimento que é perfeito, que na verdade é muito mais uma técnica do que uma habilidade, porque ele leu isso num livro, ele viu o nadador fazendo aquele determinado movimento e ele internalizou aquele padrão, aquela única possibilidade, vamos dizer, como algo correto. E a gente está falando que o processo de aprendizagem deveria ser mais amplo, por meio da experimentação. Como é que a gente poderia convencer esse treinador de que talvez nem 8, nem 80, mas de que ele poderia beneficiar o atleta dele, vou pensar no atleta mais jovem, talvez ainda em formação, mas já é um atleta, como ele poderia se beneficiar dessas experimentações mais abertas, vamos dizer assim, do ambiente aquático? Você diz como em termos de resultado ou como em termos de processo? Em termos de processo, para que leve ao resultado, porque é o que eles querem no final das contas. Não, mas tudo bem, isso é muito bonito, mas o meu nadador não está nadando mais rápido. Então, a ideia é essa, como essa modificação do processo, que não é só braçada unilateral, braçada não sei o que lá, a mesmice de sempre, como a gente, criando outras experimentações, outras provocações, a gente pode melhorar o desempenho competitivo. Qual seria o argumento? O argumento seria a variabilidade. Do ponto de vista técnico, seria outro ponto contraintuitivo, né? Sim, sim. Mas o argumento mais forte é que, primeiro, qualquer movimento que a gente faça é diferente de todos os outros que a gente já fez. Totalmente diferente. Não? Certos parâmetros são iguais, outros variam. Não? Agora, como é que a gente escolhe qual vai variar, qual que vai permanecer? Não? Isso só a situação pode dizer. E cada situação é diferente. Hoje eu tenho uma onda, amanhã não tenho. Hoje eu tenho nado numa piscina com raias antiguíssimas, que não veem as ondas, se eu tenho muita onda, amanhã nado numa piscina que tem a raia adequada, que não deixa passar nenhuma onda de uma raia para outra. São situações diferentes. Um dia eu estou numa condição psicológica X, outro dia eu estou numa condição psicológica Y. Um dia eu enfrento um adversário temido, outro dia eu sei, eu vou ganhar de fichinha. Né? São situações completamente diferentes. E o argumento mais forte, ao meu ver, é o que o treinador russo, o Gennady Toretsky, usa. Cada nadador é diferente. O dimensionamento dos membros é diferente. Ele é mais alto, mais baixo, ele calça número 45 ou tamanho 38. São
completamente diferentes. Ele tem uma flexibilidade de tornozelo X ou Y, né? Tem uma possibilidade de eversão, uma amplitude articular para eversão X ou Y. Tudo isso muda. E tudo isso muda, inclusive, dentro de um mesmo atleta, pode mudar de um momento para o outro. Não? Legal. Então, e em termos de resultado, eu acho que, novamente, os sucessos, os resultados dos atletas do Gennady Toretsky falam por si. Não? Ele adota exatamente esse, adotava, né, faleceu há alguns anos, ele adotava exatamente esse princípio. E o próprio livro, que eu citei agora há pouco, esse aqui, é o do Terry Lawler. Ele já fala isso, o livro que eu tenho aqui, a segunda edição, a primeira, acho que é 97, alguma coisa, ou seja, não é novo. 96, a primeira edição. Então, tem argumentos sobra. Legal. Eu tenho mais uma questão aqui, e eu queria estimular o pessoal a fazer perguntas, tá? Ver se a gente pode fazer o seguinte, ô Betina, você falou que a gente vai sortear 2 livros, né? A gente pode sortear o livro entre as pessoas que fizerem perguntas? Pode ser? Eu acho uma ideia. Então, estou anotando aqui. Quem já fez pergunta? A Poliana, a Tereza, o Alex e a Michele. Tá bom, pessoal? A gente quer chuva de perguntas aí. Então, vocês vão preparando as perguntas de vocês. E pergunta difícil. E pergunta difícil, por favor, né? De pergunta muito fácil, não tem essa. Betina, minha pergunta agora é a seguinte. Se a gente fosse pensar num processo de aprendizagem em longo prazo, em tese, a literatura sugere para a gente que a gente deveria começar a ensinar os movimentos especializados ou os movimentos esportivos a partir dos 6, 7 anos. E que antes disso deveria ser os movimentos fundamentais. Então vamos pensar na natação de uma maneira bem tradicional. Até os 6, 7 anos ensino adaptação ao meio aquático e depois começo a ensinar os nados competitivos. Bacana. Aí minha pergunta é, dentro de todo esse processo... Obrigado, Rochelle. Dentro de todo esse processo, quando que a gente pensar uma teoria mais ecológica, de variação de movimento, de experimentação do ambiente, de participação cognitiva, etc., seria mais interessante? Ah, Guilherme, eu acho que seria mais interessante no início e depois poderia ser frequente, mas menos frequente? Ou não, tem que ter a mesma frequência durante todo o processo? O que você defende aí? Eu diria desde o início. Desde o ano e 5 meses, ou mesmo antes do meu netinho. Estimular a perceber. Por exemplo, eu gosto muito de usar, inclusive na aprendizagem, nos primeiros estágios da adaptação ao meio aquático, gosto de usar o palmar. Isso, palmar, legal. E ele potencializa, ele aumenta a superfície da mão e, consequentemente, facilita a percepção da pressão que eu gero, da pressão que eu consigo gerar, no apoio que eu crio. E isso vai até o nível olímpico. Eu não diria que tem um certo momento em que deixa de ser interessante. Não. Talvez a intervenção do professor em determinado nível mais avançado seja mais interessante no sentido de uma eficiência não mecânica, hidromecânica. Porque ele, pela sua formação, ele tem uma visão mais completa, mais profunda dos princípios hidromecânicos. Ele consegue dizer, olha, se você tenta fazer assim, vamos ver se melhora. Não? Em função do conhecimento de hidrodinâmica teórico que ele tem. Bacana. Você comentou aí do palmar, né? E é uma pergunta que geralmente os treinadores fazem. Quando é que meu aluno pode começar a utilizar o palmar e a nadadeira? E eu falo, desde sempre, desde a adaptação. Aí o cara fica assim, mas falam que vai dar lesão. Não, se você for colocar o palmar na mão da criança e mandar ela nadar um movimento repetitivo por 1000 metros, pode ser que ela se machuque, mas a gente está falando de exploração do ambiente. É diferente. Exatamente. Diferente. Exatamente aí. E quando cansar, quando deixou de ser interessante, quer dizer que já fez as experiências
já teve as percepções que precisavam, não? Então pode deixar. Legal, a gente foi dar pressão ao pessoal, tá cheio de pergunta aqui, ó. Uma pergunta do Lucas, ó. A partir da sua experiência, você acredita que é mais fácil aplicar esse modelo ecológico com crianças ou adultos? Eu diria que a criança é um explorador natural, nato, não tem receios. Não? Por isso que, às vezes, nem precisa. Eu preciso, no máximo, direcionar a atenção. Agora, com os adultos, eu preciso agir de uma forma um pouco mais focada. Ou seja, os adultos já apresentam dificuldade em experimentar o ambiente aquático. Receita de bolo. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro para eles. Não existe receita de bolo. Você indivíduo, vai interagir com a água. Não sou eu, não é o campeão olímpico, não é o seu amigo na outra raia, não, é você. Por isso que você precisa sentir. Tem um episódio muito emblemático, um dos meus estagiários, aula de natação lá na ESEP, veio para mim e falou, nossa, a dona Valquíria, ela está batendo perna, ensinei para ela bater perna, logo que ela devia ter uns 65, 70 anos por aí, está batendo perna, mas sai do lugar, e está ficando decepcionada, está ficando chateada. Eu falei, claro, lógico, eu me ficaria, não. Fico fazendo um movimento que me pedem e não adianta nada, né? Não adianta nada, pois é. E perguntei para ele, e quem disse que ela precisa bater perna? Por que você não tenta, faz uma outra sugestão para ela? O que você faria, doutora Valquíria? O que você faria para chegar daqui até onde começa a parte vermelha da raia? Vamos tentar. Pega a prancha ou amarra uma cinta flutuante na cintura e vamos ver. E usando as mãos, de repente, funcionou. E executando a pernada, que lembra um pouquinho a pernada alternada ou repita, a pernada do polo. Fez e ficou toda feliz. Agora, ela deixou de aprender a nadar? Não. Aprendeu de um jeito diferente. Mas é aquilo que você falou antes, nós estamos muito focados numa técnica consagrada. E não necessariamente é isso que vai fazer a pessoa se sentir melhor na água. É claro que sempre tem aquela ideia, eu queria saber nadar como os outros. Não? Sim. É porque ele tem, o próprio adulto vai para a aula de natação com modelo na cabeça. Exato. Tem uma pergunta do Jonas agora aqui, ó. De acordo com a teoria ecológica, como a interação dinâmica entre o aluno, o ambiente aquático e a tarefa proposta pode ser utilizada para potencializar o desenvolvimento de habilidades aquáticas? Justamente, não sei se você se lembra daqueles quatro itens, Jonas. Estimular a percepção, estimular a percepção do efeito daquilo que o aluno está fazendo, inclusive promovendo o trabalho cognitivo com as percepções. O que você percebeu? O que você fez diferente agora em relação à vez anterior que não deu certo? Por que você acha que isso funcionou melhor? E aí a gente tem justamente o envolvimento cognitivo também, além do emocional, claro, não? Porque ele está se interessando, ele está percebendo que alguma coisa acontece. E o foco na eficiência e o foco no efeito do movimento. Esses 4 itens realmente são fundamentais, são chave. Consegui responder sua pergunta? Não sei. Eu acho que sim, ele pode escrever aí. Eu vou tentar acrescentar um ponto. Ô, Jonas, quando a gente manipula, quando a gente está tentando ensinar alguma coisa para alguém, até, principalmente a partir dessa ideia de criar problemas para gerar experimentação e depois aprendizagem, a gente tem uma tendência muito maior em manipular só a tarefa.
Então, por exemplo, a gente aumenta o tempo de execução da tarefa, a gente aumenta a distância de realização daquela tarefa, a gente pede que o aluno ande mais rápido ou mais devagar, mas a tarefa em si é a mesma. Se a gente modifica qualquer característica do indivíduo ao realizar a tarefa, a experimentação global ela é diferente e você manipulou uma condição do indivíduo. Então, por exemplo, era uma atividade que ele poderia fazer utilizando os braços e as pernas livremente. E agora você manipula a atividade para que ele só possa utilizar as pernas, só os membros inferiores. Então, continua sendo um deslocamento, mas como ele só pode usar os membros inferiores, a experimentação é diferente. Ou então a gente vai tentar manipular uma condição do ambiente. Ele tem que fazer aquela atividade de maneira submersa. Só podia fazer na superfície, agora é submerso. Era ventral, agora é dorsal. Era sem ondulação na piscina, sem marola. Agora você faz a ondulação utilizando as mãos, utilizando pranchas. Então você está brincando, né? Você está manipulando o indivíduo, a tarefa e o ambiente para criar novas experimentações, acreditando que isso melhora a capacidade de percepção e de aprendizagem. Exatamente. Uhum. Então, assim, é entender essa teoria e não usar receita de bolo, utilizar, a partir desse conhecimento teórico, você usar a criatividade e propor infinitas possibilidades de experimentação do ambiente. Exato. Uhum. Exatamente. E, nesse sentido das opções pedagógicas, no sentido de alternativas de exercício, propostas alternativas, o meu livro tem bastante propostas práticas, ou seja, para o aluno perceber perceber o efeito do movimento, o que eu posso fazer? Na pernada dos nados alternados, crawl e costas, o que eu posso fazer? Posso fazer isso. Várias alternativas. Legal. Tem várias perguntas aqui relacionadas à utilização dessa proposta com os adultos. A pergunta da Rochelle, do Emerson. Eu acho que até certo ponto você respondeu quando respondeu a pergunta do Lucas. O Alex está falando aqui da utilização de um jogo, né, de uma brincadeira durante os treinos, para poder servir como atividade até lúdica. Tinha uma pergunta aqui sobre a parte lúdica. Cadê? Eu me perdi, rapidinho. Aqui, ó, do Júlio. E talvez, Betina, também perguntar o que a ideia da ludicidade tem a ver com o que a gente está discutindo, dessa proposta ecológica, de experimentação, o que você acha? Bom, primeiro, eu acho que muitas vezes existe não digo controvérsia, mas uma dificuldade de enxergar com clareza o que é a ludicidade na natação. Eu propor exercícios, atividades que levem os alunos a executar as atividades que eu quero, de forma sem ter que pensar nelas. Ou seja, vamos brincar de pega-pega. Pega-pega vão ser, o anseio de pegar o colega vai levar o aluno a tentar nadar de forma mais eficaz. Tá? E aí já atingi um objetivo meu. Tá? Mas ele não está pensando nisso, ele não está se conscientizando de como ele modificou o seu movimento para chegar mais rápido no colega que ele queria pegar. Ou seja, a ludicidade é muito importante, principalmente com crianças, porque elas se distraem, elas se motivam, é um elemento motivador, mas ele nem sempre contribui para a conscientização. Agora, se depois você perguntar, mas o que você fez que permitiu você alcançar seu colega? Não sei, eu fiz, mas é rápido. Tudo bem, não tem problema. Agora, com o tempo, no outro exercício, eu tentaria cavar mais baixo, cavar mais fundo. Não? Tá. Vamos às últimas perguntas aqui, pessoal, para a gente se aproximar para o final. Tem uma pergunta aqui do Emerson. Emerson é um monitor lá na UFRJ, Betina. É muito interessado, muito participativo. Ó. Já é natural da criança ter esse instinto explorador de ambientes. Tudo é uma descoberta.
Como aguçar e motivar esse instinto explorador em um aluno adulto? Aí eu vou te fazer uma pergunta no meio da ideia que ele colocou da criança, Betina. Só que muitas vezes essa ideia da criança querer descobrir é contrária à intenção pedagógica do professor. Não é? Porque a criança quer brincar por brincar. O professor quer que ela brinque para aprender algum conteúdo. Então, como é que a gente pode conciliar os dois dentro da teoria ecológica? Eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro, a pergunta do Emerson, como motivar esse instinto explorador no aluno adulto? Aí é uma questão muito mais psicológica do que outra coisa, né? Porque eu estou convicta de que em qualquer adulto, ou mesmo idoso, existe uma criança que quer brincar. Né? Inclusive, quando nós adultos brincamos com criança, nós nos tornamos crianças de novo. Né? A gente acaba brincando da mesma forma, explorando. E eu acho que por aí, às vezes, pode ser, dependendo, claro, da personalidade do aluno adulto, pode ser o caminho. Vamos fazer como se fôssemos crianças, explorando. Não? É algo que pode dar certo. Ou então, ir pelo caminho mais racional. Quando uma criança aprende, ela experimenta N possibilidades, por mais absurdas que possam parecer, de chegar no seu objetivo. Chegar do outro lado, pegar a bola, chegar no espaguete, o que for. E vamos tentar fazer isso. Vamos deixar a nossa bagagem cultural de lado e vamos experimentar tudo o que for possível em termos de opções. São caminhos que, dependendo da psicologia, dependendo da forma de ser do adulto, podem dar certo. A outra pergunta, outra parte da pergunta, não sei se eu consegui responder agora, Emerson. Agora, a pergunta que o Guilherme fez, como a gente canalizar esse espírito explorador não regulado da criança na direção do que nós queremos. Aí eu te pergunto, o que nós queremos? Aí volta aquela definição de natação, o que é saber nadar? O que nós queremos? Queremos formar um nadador olímpico? Perfeito. Esse nadador olímpico, por tudo que a gente conversou, vai ser muito mais fácil de chegar ao máximo do máximo da realização do seu potencial biomecânico, energético, muscular e tudo mais, do potencial genético que ele tem, se ele for explorar tudo o que é possível desde o início, desde a adaptação ao meio aquático. Legal. Isso tudo, na realidade, na minha visão, tudo canaliza para isso. Beleza. Vamos às duas últimas perguntas aqui, pessoal. Valeu, Emerson. Agora a pergunta do Gustavo. Ó. Como atingir um objetivo específico que influencia no nadar, respeitando somente feedback intrínseco, se o aluno não consegue perceber o que falta para atingir o objetivo de uma atividade, de uma aula, né? Por exemplo, pegar objetos no chão. Ok. Eu acho que aí que realmente você tocou num ponto crítico da competência pedagógica do professor. Eu faria o seguinte, eu tentaria desdobrar o meu objetivo final, pegar um objeto no chão. Por que ele não está conseguindo pegar o objeto no chão? Claro que não é o aluno que vai conseguir me responder essa pergunta, nem adulto, nem criança, eu vou ter que descobrir onde está o trave. E aí tentar construir, para cima, uma sequência pedagógica, para que ele consiga vencer esse trave. Nós tivemos um projeto muito interessante na NAESEF, de ensino, adaptação ao meio aquático para pessoas com medo da água. Muito interessante, infelizmente, foi logo antes de estourar a pandemia, e não conseguimos levar a cabo, mas as pessoas tinham muita dificuldade em afundar a cabeça. Claro, é afundar a cabeça e em flutuar. E nós fizemos o seguinte, nós pedimos às pessoas, a condição para se inscrever nesse projeto era
a pessoa que tinha medo da água trazer uma pessoa de extrema confiança dela. Ou seja, esse é o marido, namorado, esposa, prima, amigo do peito, quem fosse. Outro adulto que fosse, assim, da confiança total. E essa pessoa, por exemplo, nós levamos pequenos banquinhos para a piscina, colocamos na piscina, a água até a cintura. Ou seja, por si só já era relativamente tranquilo. Mas, mesmo assim, as pessoas tinham medo de afundar, mesmo que não fosse a cabeça. Então, pedimos, olha, segura as mãos do seu tutor, companheiro, companheira, como queira chamar, segura nas mãos e desce até você sentar no banquinho. Aí você sobe. Se não for esse banquinho, vamos pegar um outro banquinho mais alto, para você só afundar até o peito. Ou seja, desdobrar a dificuldade que a pessoa tem em etapas. E aí que entra o conhecimento pedagógico, como eu disse, de saber quais etapas qual é a sequência correta de etapas da aprendizagem, da experiência, das percepções que eu preciso providenciar para o aluno para que ele consiga chegar no objetivo final dele. Por exemplo, se ele não conseguir fazer a pernada do nado peito, ele está fazendo a pernada do nado peito exatamente como ele aprendeu fora d'água. Um movimento uniforme e não sai do lugar. E se ele fizer com a ênfase no momento errado, ele sai para trás, ele anda para trás, anda na direção dos pés. Agora, o que está faltando? O que está faltando e onde eu preciso começar a providenciar essas percepções? Preciso providenciar, a primeira etapa é perceber a pressão aqui, o tal do chute de chapa. Para depois ir avançando, etapa por etapa. Não sei se eu consegui responder. Eu vou complementar, Betina. Gustavo, eu vou trazer uma discussão que eu tenho nesse meu livro aqui de adaptação, que acho que a maioria de vocês conhece, tá? Eu defendo que a gente conheça quais são os conteúdos de ensino da adaptação ao meio aquático. Os conteúdos que eu defendo que sejam ensinados são descoberta do meio aquático, respiração, flutuação, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. Então, são esses conteúdos. Esses conteúdos, eles podem ser propostos, podem ser ensinados por meio de atividades simples e de atividades que eu chamo de atividades combinadas. Quando a gente começa a propor atividades onde você tem flutuação e sustentação, salto e giro, você tem uma atividade combinada. Quando é uma atividade mais, vamos dizer, prioritariamente, só de um conteúdo, é uma atividade simples. Então, o que acontece? Se você está tentando propor algo que é uma imersão para poder pegar um objeto, me dá a entender que o aluno evoluiu já o suficiente para que isso seja um objetivo real, um objetivo palpável. Beleza, Guilherme, mas é isso que eu faço. Eu crio uma progressão para que ele consiga chegar nesse momento. Tá. O que a gente tem que lembrar? Que algumas pessoas têm um corpo que realmente é pouco denso. Então, é difícil para a pessoa afundar. Para a maior parte das pessoas, é difícil flutuar. Mas para as pessoas mais velhas, para as mulheres, ainda mais se tiverem osteoporose, o difícil é afundar. Ainda mais se a pessoa tiver pouco controle do corpo da água. E o que acontece também? A pessoa está na vertical. A gente pede para ela pegar alguma coisa. O que ela faz? Ela fica na horizontal, que é a posição que é mais fácil de flutuar, e depois tenta afundar. Ela não afunda de jeito nenhum. Porque na cabeça dela, ela está pensando que ela é uma mergulhadora. Ela criou um padrão de movimento na cabeça dela e ela só pensa nessa opção. Por que ela não pode sentar? Então, Gustavo, acho que você, que aí dentro dessa ideia da teoria ecológica, você pensa, pô, mas você só consegue afundar dessa maneira, como é que você conseguiria afundar de uma outra maneira? Por que a pessoa não pula para poder aumentar, como se fosse a ideia da força-peso, né? Pula para depois deixar o corpo afundar. Por que ela não pode ir para perto de uma escada, empurrar a escada para baixo, para cima, para poder afundar? A pessoa, você provoca a pessoa, que é a ideia do feedback intrínseco, provoca a pessoa para que ela pense outras maneiras, outras alternativas para ela afundar. Exato. Pode ser que ela não consiga de jeito nenhum, certo, Betina? Porque realmente a pessoa flutua muito, mas
Se a pessoa controla o corpo dela, se ela domina o ambiente aquático, ela vai dar um jeito de conseguir afundar. E se ela tiver tido experiência de como usar as mãos para usar para gerar propulsão, ela vai conseguir gerar propulsão em direção ao fundo da piscina. Isso aí, isso aí. Só que se você determina a maneira que é única, aí você vai complicar alguns alunos. Mas se você permite que seja feito de maneira ampla, tudo bem. Uma pergunta que as crianças adoravam, e mesmo os alunos do curso de graduação, tá bom, todo mundo resolveu essa tarefa, por exemplo, de pegar um objeto no fundo. Todo mundo conseguiu resolver. Agora, quero que vocês achem uma forma diferente. Isso aí. Isso aí. Ou seja, o que a gente cria ali? Variabilidade. E essa variabilidade vai aumentar muito o espectro de opções possíveis. Não só para esse momento, mas também como uma postura de espírito, não? Isso. Eu não preciso fazer igual a todo mundo faz. E ela vai transferir isso para a vida dela, né, Betina? Também. Eu vou dar exemplo de uma atividade que eu passei no curso ontem, que tem no livro. A gente vai falar para os alunos o seguinte: eu quero que você, quando eu falar, vamos pensar de 0 a 20. Quando eu falar um número par, eu quero que vocês façam sustentação. Quando eu falar um número ímpar, eu quero que vocês façam flutuação. Eu fiz isso com professores, era um curso. Então tem a tarefa cognitiva de entender o que é par e o que é ímpar. É uma tarefa de memória de curto prazo, associar par com um movimento, ímpar com outro movimento. E eu falei para eles, aí todo mundo pergunta, mas quando for sustentação, é que sustentação? A que vocês conseguirem. Quando for flutuação, é que flutuação? A que vocês conseguirem. Porque as pessoas estão sempre procurando padrão. Beleza, aí experimentaram. Uma segunda experimentação da mesma atividade. Eu falei o seguinte: eu quero que vocês pensem, quanto maior o número, maior é a dificuldade da flutuação ou da sustentação. Quanto menor o número que eu disser, mais fácil é para você. Então a Betina vai escolher o que é o fácil e o difícil para ela, eu vou escolher o que é o fácil e o que é o difícil para mim. Então se eu falo 1, é um ímpar, é uma flutuação que eu considero fácil. Se eu falo 20, é uma sustentação que eu considero difícil, que não é necessariamente a mesma posição que a Betina vai adotar. Porque nós somos pessoas diferentes. Isso aí, Carolina. A Carolina fez. Então, essa é a ideia. Eu não falei faz assim, faz assado. É lógico que eu posso ir direcionando a ideia dos estilos de ensino. Betina, se você usasse a mão dessa maneira, que aí estou estimulando feedback intrínseco, se você fizesse assim, se você usasse os pés assados, a piscina é muito rasa, por que você não fica na horizontal? Eu estou dando orientações. Exatamente, encaminhando soluções possíveis. Não? Isso aí, e não padronizando, né? Um amigo até falou isso, poxa, Guilherme, mas como é que por meio dessa proposta de variação tão grande eu vou direcionar o indivíduo para o que é correto, para o padrão? Você vai lapidando ao longo do tempo, direcionando o indivíduo para aquilo que a gente considera que é mais adequado. A gente sabe que a sustentação tem que ser feita com as mãos assim, a sustentação não vai ser feita com as mãos assim, mas eu vou deixar ele experimentar assim para ele perceber que é ruim. Eu não vou limitar desde o início ou tolir para que sua feita seja feita de uma maneira. Exatamente. Legal. Vamos à última pergunta do Rodolfo. Fala. Quer falar, Betina? Manda ver. Não limitar, mas estimular a diversidade. A gente vai à pergunta do Rodolfo e depois a gente faz o sorteio dos livros. Ó, vamos lá. Como propor a teoria ecológica no ensino do nadar com crianças portadoras de necessidades especiais, autistas não verbais, por exemplo? Agora você me pegou, eu vou ter que fazer essa pergunta para uma outra amiga minha que há muito tempo é nadadora, além de ser professora de natação, por muito tempo na Mackenzie, e trabalha com crianças, não só crianças, alunos especiais, inclusive deficientes visuais, pessoas de baixa visão ou visão comprometida. Não conseguia te responder isso agora, mas eu vou pedir para o Guilherme me encaminhar seu e-mail, eu converso com a minha colega e vamos ver se a gente consegue responder sua pergunta. Rodolfo, você sabe também que eu não sou especialista na área, mas vamos pensar o seguinte: se a gente entende que essas crianças atípicas têm algumas características que dificultam a se alcançar um padrão,
Se você permite uma experimentação mais livre, você está permitindo que todo mundo participe. Se você quer padrão de resposta, qualquer um que não consiga alcançar um padrão vai ser um transtorno para a aula. Mas se você permite movimentos livres, você permite que todos participem a partir da sua possibilidade. É lógico que tem outras vírgulas, que é o que eu também não conheço, que a Betina falou que vai conversar com a amiga dela, das características de cada sujeito, né? Mas é uma coisa para a gente pensar também. Ô, Betina, eu falei... Fala, desculpa. Eu tinha entendido a pergunta do Rodolfo muito mais para o lado da comunicação, como é que eu transmito aquilo que eu proponho para ele, para essa pessoa, no caso autista. Né? Eu teria muito mais, eu tinha entendido a pergunta muito mais para esse lado. Mas, é claro, você abrir o leque de respostas aceitáveis é sempre benéfico, sempre vai, mas, principalmente entre crianças, vai ter sempre aquele palhaço da turma que quer se sobressair sobre todos e acabar bagunçando o seu esquema de aula. Mas a intenção deve ser analisar o que é mais eficiente, a brincadeira que o palhaço fez ou a sugestão que o outro fez. O que nós queremos é, por exemplo, na sustentação, nos ter na superfície da água ou embaixo da água, com o maior esforço possível, pelo tempo maior possível. Né? O palhaço resolveu, o outro resolveu. Eu tinha dito que ia colocar a pergunta do Rodolfo por último, mas eu pulei uma pergunta da Tabita. Eu vou voltar aqui, tá, Betina? Peço desculpa, Tabita. Olha só. Vamos lá. Você acha que seria interessante mesclar os nados, por exemplo, braçada de peito com pernada de crawl? Com certeza. Com certeza. Inclusive, trazer outras habilidades aquáticas, por exemplo, a pernada alternada do polo, por exemplo, a ondulação tipo sereia, ou sem nadadeira, não? Uma ondulação de lado, por que não? Tipo, no sereia. Então, tudo isso serve para ampliar o leque de experiências, o leque de percepções e relações entre percepção e ação. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Se eu não anotei errado, Betina, as pessoas que fizeram perguntas foram a Poliana, a Tereza, o Alex, a Michele, o Lucas, o Júlio, o Theo, o Emerson, a Tabita e o Rodolfo. Opa! Tá? O Gustavo. Acho que o Gustavo também fez. Não tinha colocado o nome do Gustavo. Gustavo. Deixa eu fazer uma coisa. Agora é o seguinte, eu vou numerar esses professores. Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 pessoas. Eu vou numerá-los aqui de maneira aleatória. Você fala para mim 2 números e eu vou falar quem são essas pessoas. Pode ser? Já numerou? Calma aí, deixa eu numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todo mundo entendeu a ideia, pessoal? Ah, Rochelle, então valeu. Você fez pergunta, valeu. Vou deixar ninguém de fora, não? Então são 12, tá? Eu que vacilei. Vamos lá, então são 12, tá bom? The winner is número 5 e número 10. Número 5 é o Lucas Adão. Esse Lucas é muito sortudo. E o 10 é o Rodolfo. O Rodolfo é um amigo de Volta Redonda. Faltou eu, Jonas? Não falei você, não? Então vamos de novo. Vamos de novo. Vamos sortear mais um. Pode sortear 3, então? Vamos sortear 3. Calma aí, deixa eu botar o nome do Jonas. Deixa eu botar o nome do Jonas aqui e deixa eu mudar alguns números. Calma aí. Então vamos lá, Betina. Não pode mais o 10 e não pode o 5. Mais um Ok, número. então é número 8. Número 8 é a Tabita. Tabita Rocha. Bom, parabéns. Espero que vocês aproveitem bastante, que seja bastante útil o livro para vocês. E, como eu disse, o Guilherme já colocou o meu e-mail no chat, não? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, olha, eu acho que isso daí não funciona assim,
para mim nunca funcionou, não? Por favor, a gente só cresce a partir das críticas. Legal. Então, Lucas, o Rodolfo e a Tabita entrar em contato com a professora Bettina, tá bom? Para combinar o envio do livro para vocês. Exatamente. Me manda o endereço para que eu possa enviar para vocês. Bettina, eu te agradeço bastante por sua disponibilidade, pelas nossas conversas no WhatsApp. Foi um prazer poder conversar com você. Eu acho que é sempre muito bacana a gente poder mostrar essas propostas para os professores, para justamente acontecer isso que você falou. Pensem, coloquem em prática, vejam o que funciona, o que não funciona, voltem aqui, me cobrem, né? Eu queria pedir que você se despedisse. Tem uma pergunta do Theo. O livro pode ser encontrado em qualquer livraria? Tem na Amazon, não tem? Tem na Amazon. E se você quiser assim, receber diretamente de mim, também não tem nenhum problema. Tem desconto em relação ao preço da Amazon, obviamente. Então, quem quiser pode mandar mensagem também para a professora Bettina, que ela envia o livro para vocês. Eu mesmo vale para o outro livro da aprendizagem autocontrolada, se alguém tiver com vontade de experimentar, aí eu mando sem custo nenhum, é um PDF para vocês imprimirem e depois me contarem o que vocês acharam. Não? Legal. Se despeça, por favor, Bettina. Quer mandar uma mensagem pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e agradeço ao Guilherme a oportunidade de compartilhar. E espero que vocês tenham muito sucesso com seus alunos e, quem sabe, alguns alunos felizes por aprenderem a nadar e talvez até outro campeão. Isso aí, isso aí. Pessoal, muito obrigado também por todos vocês estarem aqui. Então, a ideia é que eu faça uma live por mês aqui no meu canal do YouTube. Espero que a gente possa ter a professora Bettina novamente, tá, Bettina? Já fica um convite para uma próxima oportunidade. Bettina, quer passar seu perfil no Instagram para as pessoas te seguirem também? Você sabe de qual? Não tenho muita afinidade com redes sociais. Então tudo bem. O Facebook está muito desatualizado, então acho que eu sou de uma geração de, como dizem, nativos digitais, muito longe dos nativos digitais. Que nada. É um defeito meu, mas eu não sei se eu sirvo para essas coisas. Por favor. De qualquer maneira, eu estou sempre divulgando. Me segue lá no Instagram, que eu estou sempre divulgando, para vocês ficarem por dentro. E no mês de maio tem outra live aqui no YouTube para a gente conversar. Tá bom? Obrigado, Bettina. Boa tarde, pessoal. A gente se vê. Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço a atenção de todos vocês. Um ótimo domingo para vocês. Isso aí. Valeu, pessoal.